Acredito que todo mundo já sabe mexer no AVA, né? Porque não é a primeira a ser. Então, eu vou trazer aqui só alguns conceitinhos básicos sobre o SCORM, porque eu estou percebendo lá na plataforma que a maioria não está utilizando o SCORM. Ou seja, só abre a situação de aprendizagem e não acaba assistindo o conteúdo, tá? O SCORM, ele também é uma tarefa conteúdo, ou seja, ele serve ali de base para que te coloque no conceito de situação de aprendizagem, né? Então, o SCORM, o ideal, o que é? Antes de eu abrir as situações de aprendizagem, ou seja, as atividades, é importante que leia, né, e estude o SCORM primeiro, né? Então, que faça esse tratamento antes. Vá lá, né? Leia os conteúdos essenciais para cada uma da SA. Tem algumas atividades que são feitas, né? Algumas atividades interativas e algumas propostas de literatura também. Se você for observar, lá eu tenho alguns livros que você pode ler, alguns artigos que pode ler, que é recomendado, sem falar também na apostila da UC, tá? Por que eu estou falando essa questão? Não sei se a Leiliane conversou com vocês ontem, mas é importante que vocês tenham um entendimento que o ensino de vocês, a gente fala assim que é um EAD, mas um EAD meio híbrido, né? Por quê? Porque tem um dia na semana que vocês contam com a carga horária ali presencial. Só que essa carga horária dentro do curso presencial, ela corresponde a apenas 20%, né? Os outros 80% são cumprimento à distância. Então, é um ambiente virtual ali com AVA. O que eu percebo que está acontecendo muito? Às vezes estão somente no presencial, né? Então, o que é o ideal? Estudar o SCORM antes, né? Dar uma lida na apostila, ver o que é a situação de aprendizagem. Tá faltando esse trato aí, estudar em casa, né? Porque você chega lá no presencial, já com o conteúdo, você já consegue desenvolver melhor em relação ao que o professor está passando, tá? Eu conversei com o professor Bruno, a gente já alinhou algumas questões sobre as aprendizagens, né? Então, ele já, a partir dessa aprendizagem 3, o professor Bruno ele já vai estar bem alinhado com os resultados esperados e o que vocês precisam ter de base, né? Mas não pode esquecer de ficar só preso ali no Bruno, né? Só na aula presencial. Precisa ter esse trato com vocês também de estar estudando em casa. Sei que é difícil, né? Muitos de vocês trabalham o dia inteiro e é complicado mesmo, né? Às vezes chega cansado ou tem outras atribuições para fazer, acaba faltando tempo, mas tira pelo menos um final de semana, esses feriados que tiveram aí para estar estudando, pelo menos uma hora aí do dia, né? Uma hora que vocês têm para estudar, é necessário que vocês precisem estar pegando esse material, tá? A tutoria não tem aula, né? Então, a parte da tutoria, a gente não ministra aula ao tutor, mas o tutor ele está à disposição, né, para eventuais dúvidas, tá? O que também é importante? Não é todos os dias que o tutor está à disposição. Não significa ele não quer receber mensagem. Significa que o tutor ele tem várias turmas. No caso, eu tenho várias turmas. Então, muitas vezes, em um outro dia, eu estou em um atendimento a uma outra determinada turma, né? Então, por exemplo, hoje, das 17 às 19 horas, eu estou em atendimento com a turma de vocês, né? Com a turma aí de Nova Andradina. Acho que tem alguém pedindo para entrar. Deixa eu só verificar aqui. Não, acredito que não. Foi o computador que... Peraí, só um momento.
Aí, voltando, tá? Então, a tutoria, ela tem horários específicos para a turma de vocês. Não significa, por exemplo, que se vocês me mandarem uma mensagem lá no grupo da tutoria, lembrando que ainda tem alunos que não entraram lá naquele grupo da tutoria, é importante que vocês entrem, tá? Não quer dizer que eu não vá responder, mas pode ser que naquele exato momento eu esteja com outra turma, ou não esteja na função ali como tutor, né? Esteja como um professor presencial, que eu também sou, ou em uma outra atividade externa do Senai. Então, muitas vezes, pode acontecer, né, de eu não estar ali no momento. Então, o que eu aconselho? Entre em contato nos horários que são específicos para a tutoria. Eu passei lá no grupo do WhatsApp para essa UC quais são os dias da tutoria. E aí tinha dias, por exemplo, que caiu um feriado, que é dia 8 de dezembro, se eu não me engano, é feriado em Dourados, mas não é feriado em Nova Andradina. Então, eu joguei para o dia 9, tá? O dia da tutoria. Então, onde teve feriado, eu joguei para um outro dia a tutoria. Então, a tutoria é toda segunda e quarta, a turma de vocês, das 17 às 19 horas. O dia que bateu o feriado, eu joguei numa outra data, ali naquela semana, para que vocês possam ter o atendimento e não sejam prejudicados, tá? Mas se tem uma outra dúvida, que não é naquele horário, ou não consegue, muitos de vocês estão trabalhando, pode ser, pode me chamar num outro horário. Só que aí não tem a garantia que eu vou responder na hora ou vou verificar alguma coisa na hora. Aí tem que ter a paciência, né, de esperar a tutora poder representar ali e poder tá conversando com vocês, tá? Então, o conteúdo, né, ele sempre vai ser exibido através de uma forma bem interativa, né? Então, tem imagens, tem vídeos, tem áudio, tá? Então, é importante ler com muita atenção esses conteúdos, tá? Então, ao lado do conteúdo, vai vir aí as atividades avaliativas, tá? Então, o que vocês têm que se atentar também? Quanto ao prazo, tá? Então, a gente já adiou os prazos. Então, conversei com o Bruno novamente. A gente já alinhou em relação aos prazos das outras SAs para que coincidam com o conteúdo, né? Para que vocês tenham um embasamento para poder fazer a atividade. Então, eu acredito que não vai ter mais aquele problema da SA1, tá? Então, essas atividades, elas vão ser somadas juntamente com uma avaliação presencial que o Bruno vai passar para vocês. Provavelmente essa avaliação, não sei se ele já passou algum trabalho ou algo do gênero, né? Alguma forma de avaliar, mas até o final dessa UC vai ter uma avaliação do presencial. Então, a nota de vocês é a composição da avaliação do AVA mais a avaliação do presencial, tá? Então, são as duas avaliações que vão formar a nota final para aprovação em uma UC. Então, também não adianta ir só no presencial, fazer todas as atividades do presencial e não entregar as atividades do AVA. Mesma coisa ao inverso, não adianta entregar todas as atividades do AVA e não fazer as do presencial, tá? Em conjunto, em consonância. Cliquei na atividade, vou na seta de início, né, para que eu possa ter aí o arquivo para baixar. Então, todas as SAs vêm com arquivos para baixar, tá, da situação de aprendizagem. Então, muitos alunos falam assim, não encontrei o arquivo, né, não encontrou o arquivo porque muitas vezes não clicou no início, né, só abriu a descrição e não identificou o arquivo. Para que eu possa ter acesso a esse arquivo, eu tenho que clicar no início para poder abrir essa atividade, tá? Em relação às atividades, as atividades elas vão variar de acordo com cada UC, tá? Pode ser um questionário, pode ser um relatório, pode ser uma planilha, pode ser um documento, tá? Pode ser um checklist, uma pesquisa, enfim. Vai depender do tipo de conteúdo que a gente está trabalhando, tá? Faça sempre as atividades de acordo com as instruções, né? Professora, não identifiquei alguma informação na instrução, porque sempre tem um contexto, né? Ou não entendi quais eram realmente os objetivos da atividade.
aproveita o horário da tutoria e pergunta, ou refrisa no momento presencial. Tirar dúvidas sobre a situação de aprendizagem no presencial pode ser feito. O que não pode ser feito? Não estudar nada, chegar lá no presencial e querer fazer a atividade no momento presencial. Não vai dar certo, tá? Então, tá elaborando ali a atividade, sempre combinei ali com o Bruno, no final da aula vai sobrar um tempinho, deixem aberto para os alunos tirarem as dúvidas em relação às atividades, tá? Então, para realizar essas atividades, sempre leiam um conteúdo antes. Façam a leitura do conteúdo que está disponível em cada UC, faça a leitura da apostila também que está disponível em cada UC, tá? E a participação das aulas presenciais, que são aulas que são complementares, tá? Se mesmo assim, li o conteúdo, li a apostila, participei do presencial, ainda estou com dúvida, a tutoria serve para estar disponível ali para tirar essas dúvidas, tá? Qual que é o horário? O horário previamente definido para a tutoria, tá? Então, a tutoria ela tem um horário previamente definido, tá? Então, outra questão também, acredito que o problema foi resolvido, né, em relação a anexar, mas muitos não estavam anexando no devido lugar, estavam anexando lá nos comentários, tá? Então, quando eu abrir a atividade, eu vou encontrar a descrição dela em um anexo, tá? Geralmente um anexo, tá? Vai ter. Depois disso, né, para que eu possa encaminhar a minha atividade, eu vou na segunda seta em anexar o arquivo. Aí sim, quando eu anexo o arquivo, né, e envio a atividade, eu finalizei a atividade. Por quê? Porque muitos se baseiam naquele relatório de desempenho, certo? Vou lá naquele relatório de desempenho. Ah, mas está 0% concluído, eu enviei todas as atividades. Se você não enviou desse método, enviou apenas lá no comentário, o sistema não computa que você enviou a atividade. Ele computa como se estivesse pendente, porque não foi enviado no local correto. Só foi apenas um comentário que você fez lá na atividade, mas não foi enviado nenhuma atividade, tá? Então, aí não tem como lançar a nota, por exemplo. Onde que vai lançar a nota? Vai lançar a nota avulsa numa planilha, né? E aí, vai chegar lá no relatório, realmente vai estar com 0% de conclusão, de sucesso de conclusão dessas atividades. Débora, se você tiver alguma dúvida sobre o que eu estou falando, pode perguntar, tá? Pode interromper. Tá ok. Só um momento, Débora, estou atendendo um aluno. Como eu vou falar com o tutor, né? Para falar com o tutor, né? No modelo clássico que a gente fala com o tutor, né? No caso comigo, pelo chat do AVA, né? Ou manda uma mensagem pelo AVA. Só que, como a gente sabe que muitas vezes o AVA dá problema, não consegue entrar ou não envia, né? Sempre dá algum chabu, o que a gente pede? Entre em contato no grupo do WhatsApp ou no particular, tá? Pode entrar em contato no grupo do WhatsApp ou no particular, mas se quiser mandar no chat, pode mandar no chat, tá? E aí você consegue conversar comigo ali pelo chat ou com outros alunos também, quando tem alguma discussão ou algo do gênero, tá? Também pode mandar mensagem para o tutor, tá? Então, no canto esquerdo aí da nossa barra de ferramentas, eu posso mandar mensagem para o tutor, né? E o tutor também pode mandar alguns recados para os alunos, quando achar conveniente ou não, tá? E aí eu posso entrar em contato também. Deixa eu só ocultar aqui, para enxergar melhor, tá? Então, selecionei o tópico mensagens, eu posso abrir a minha caixa de entrada, né? Clicar no símbolo de mais e redigir a minha mensagem, tá? Então, escrevo o título da minha mensagem,
seleciono quem vai ser o meu destinatário, no caso o tutor, ou algum colega, ou algum grupo de estudo, e escrevo a mensagem e coloco como enviar que a mensagem vai chegar. Professora, quero baixar outros materiais, né? Leituras complementares. Eu posso ir em gestão de conhecimento, né? Na gestão do conhecimento, eu tenho aqui, ó, na minha segunda seta, o item chamado estante virtual, tá? O que é essa estante virtual? É aonde vai ter a biblioteca digital do Senai. Então, muitas vezes, né? Claro, toda vez vai ter a apostila ali, vai estar presente no AVA. Mas eu quero ler algo complementar, ou eu quero ler uma outra apostila, ou eu quero ler alguma coisa relacionada à área de segurança do trabalho. Posso entrar na estante virtual e procurar algum material do gênero ali de segurança do trabalho, sem problema nenhum. Para que eu possa entrar na estante virtual, eu preciso ter uma conta no Google para poder fazer o cadastro, tá? Poder ter o login. Então, tendo lá, ó, clicar em estante virtual, é aberto aí um link, tá? E aí eu vou criar o meu cadastro em perfil e depois eu vou entrar na área meus cursos e buscar o meu livro de interesse. Tem todos os cursos do Senai, não é só da área de segurança do trabalho, tá? Tem todos os cursos do Senai. Então, só voltando a frisar, tem dúvidas? Né? Estudei, fiz o meu trabalho em casa, mesmo assim restou dúvidas, verifique o atendimento de horário com a tutoria, segunda e quarta, das 17 às 19 horas. O cronograma tá lá no grupo da tutoria, depois vou mandar no grupo de vocês de Nomadradina para não perder, tá? E verifica o horário de atendimento com o tutor, tá? Não deixe para fazer a leitura de todo o conteúdo disponível na plataforma ou tentar fazer de última hora, né? A atividade para entregar hoje às 23h59. Vou começar a fazer às 19 horas. Né? Não vai dar certo. Vai ficar faltando alguma coisa, tá? Então, se atentem aos prazos também, às datas. Não deixem para fazer de última hora, tá? Tranquilo até aqui? Sim. Ok. Agora a gente vai falar sobre a SA3, tá? Que é a SA que está prevista para entregar para a turma de vocês no dia 25/11, tá? Então, a SA3, ela vai falar sobre uma situação, problema, tá? Relacionado ao mapa de risco, tá? Então, eu tenho lá a importância da identificação das causas da prevenção de acidentes, tá? Toda SA, ela vai ter um descritivo, ou seja, ela vai ter a situação de aprendizagem desafiador. Por que o nome fala desafiador? É para que vocês desenvolvam habilidades e competências para desenvolver essa atividade, é um desafio, tá? Então, muitas vezes a atividade não vai vir mastigada para vocês. É para fazer vocês pensarem sobre como que vocês vão desenvolver. Então, muitas vezes a situação ela vai ser um contexto onde vocês vão ter que mergulhar e desenvolver a capacidade de vocês. Quais capacidades de vocês? Ó? Planejar ações para assegurar a integridade física, coordenar ações, realizar ações para assegurar a integridade, tá? Então, muitas vezes, acredito que faltou essa conversa, mas muitas vezes vocês falam assim, tem que ficar preso à realidade, né? Não tem o nome, por exemplo, no caso lá da SA1, não tem o nome do pai e da mãe, não vou colocar. Só que a gente tem que ter aquele pensamento. Será que se eu enviar daquela forma, sem esses dados, o INSS vai aceitar? Sim ou não? Né? O INSS não vai aceitar, então precisa ter esses dados. Mas eu não sei se pode ter esses dados ou não. Pergunta para a tutoria. Tá? Professora, eu posso colocar um dado aqui do pai, da mãe, né, número da carteira, posso... eu não gosto da palavra inventar,
tá? Porque inventar parece que você fez de qualquer jeito. Mas seria, posso inserir, né, algum outro dado complementar para enriquecer o meu trabalho e ele ficar 100% correto? Pode. Tá? Não é obrigado a ficar amarrado só naquilo que está no texto. Pelo contrário, quando a gente faz um a mais, é isso que traz o diferencial da gente dentro da indústria. Por exemplo, eu gosto muito dessa história. Teve um funcionário, dois funcionários, um funcionário que estava há 10 anos trabalhando na empresa e outro funcionário que chegou há 6 meses. O funcionário que chegou há 6 meses foi promovido, teve aumento salarial. E aí o funcionário que estava há 10 anos na empresa achou ruim e foi reclamar com o supervisor, foi reclamar com o gestor. Falou, olha, eu estou aqui há 10 anos e não recebi um aumento de salário, fulano chegou há 6 meses e já recebeu aumento de salário, eu também quero, não sei o quê. E aí o supervisor ele fez o seguinte desafio, falou, então vamos fazer o seguinte, né? Vai na feira para mim e pesquisa quanto que está o preço da laranja e da banana e traz para mim. E deu a mesma função para o outro funcionário que estava ali há 6 meses. O funcionário que estava há 10 anos chegou lá na barraquinha e perguntou quanto que está o quilo da laranja. Ah, tá 1,50. Quanto tá o quilo da banana? R$1. Beleza. Voltou para trás, chegou pro chefe dele e falou, olha, o quilo da laranja tá 1,50, o quilo da banana tá R$1. Ok. Chegou o funcionário mais novo, né, de 6 meses, e falou assim, olha, chefe, eu fui lá, fiz uma pesquisa, né, na primeira barraca, o quilo da laranja tava 1,50, mas o da banana estava R$1. Porém, eu fui em uma outra barraca e descobri que o quilo da banana estava 0,90 e o da laranja estava 1,50. Perguntei ali se eu pudesse utilizar, comprar em grande variedade, se ele faria um desconto, e aí ele falou que fazia 10% de desconto à vista. Perguntei se fechasse um contrato, se ele poderia dar desconto progressivo, ele falou que sim, e aí no final o preço da banana saiu a 0,75 e o da laranja a 1,35. A gente vai acabar economizando em relação ao preço dos dois. E aí o chefe olhou para o outro que estava há 10 anos e falou, por que mesmo que você quer aumento salarial? O cara só fez o básico, não fez um diferencial, só fez o que foi mandado. Então, dentro da segurança do trabalho, a gente também tem que fazer esse diferencial. Se eu for fazer só o que foi mandado, o mínimo da normativa, vocês não têm noção do tanto de problema que vai ter dentro da indústria. Tá? Então, quer ser um diferencial, tem que correr atrás. Não pode ficar só preso ali no que está falando. Tá? Então, utilizem a capacidade de vocês, a expertise de vocês para realizar situações de aprendizagem. Beleza? Então, tenho lá, ó, prezado participante, né? Então, atenção, concentração e conhecimento de determinada função profissional poderá muitas vezes evitar um acidente de trabalho. Maravilha. Sabe-se que devido à escassez de vagas no mercado de trabalho, muitos empregados se submetem a atividades perigosas. Isso é muito verdade, muita realidade dentro da segurança do trabalho. Inclusive, o Brasil é o 4º país onde sofre mais acidentes de trabalho no mundo. Tá? Por quê? Querendo ou não, muitas situações precárias as pessoas acabam se sujeitando porque não tem outro recurso. Tá? Então, não dá a devida importância ao conhecimento necessário para a execução de determinadas tarefas, expondo-se a sérios riscos de acidentes. Então, além disso, empregados despreocupados com a segurança e saúde de seus funcionários não percebem que a maioria dos graves acidentes de trabalho são ocasionados pela falta de revisão e manutenção de equipamentos e máquinas, como também pela falta de treinamento e de fornecimento de EPIs, bem como da disponibilização de instalações adequadas, analisando assim as condições do alojamento de trabalhadores em canteiros de obra, pode-se observar que muitos deles possuem acomodações precárias, como na imagem a seguir. Tá? Gente, essa imagem é uma imagem para dar um norte para vocês possam saber mais ou menos como que é uma instalação. Não significa que exatamente tem que ser assim ou que todas são assim, tá? Por que a gente tem grande problema com a parte de alojamento e construção civil?
muitas pessoas vêm de fora, principalmente em grandes parques industriais que estão sendo construídos, vem muitos terceiros que pegam mão de obra de fora ali da região. Essa mão de obra fora, pela normativa, é de obrigatoriedade que a empresa forneça alojamento e área de vivência. Como geralmente a obra é temporária, o alojamento também é temporário. Só que acontece, a maioria dos empregadores não está muito atento às questões de saúde e segurança do trabalho. É temporário, vamos fazer de qualquer jeito, tá? Então, essa imagem é para vocês terem um norte de mais ou menos alguns alojamentos de condições precárias estão. Para que é para mostrar isso daqui, essas imagens? Para perceber que sem a segurança do trabalho, sem as normativas, pessoas estão sujeitas a essas condições de trabalho. Essa é uma condição de trabalho ideal? Não é, tá? Então, por isso essa adequação. Então, nessas imagens percebe-se nitidamente que não há nenhuma estrutura física que atenda às necessidades básicas do ser humano, entre elas higiene, conforto e segurança, tá? O mínimo, lá na pirâmide do QVT. Então, esse descaso não se limita apenas aos alojamentos, como também a falta de fornecimento de equipamento de proteção individual, EPI, tá? E recentemente foi divulgado na mídia que muitos destes trabalhadores são enganados por seus empregadores com cobranças absurdas e indevidas de trabalho nos alojamentos, como, por exemplo, local para dormir, produto de higiene, limpeza, alimentação e também os EPIs, que não é obrigatoriedade cobrar, é gratuito, tem que ser fornecido, tá? Então, muitas vezes, esses trabalhadores acabam trabalhando de graça devido aos preços exorbitantes. Então, quase chegando ao trabalho escravo, né? Cobrado por esses produtos e serviços. Sabe-se que existem leis trabalhistas e que muitos empregadores fazem vista grossa para o direito do trabalhador e para as normas que regulamentam a estrutura e funcionalidade de alojamento. Que normativa é essa? NR18, tá? Então, pessoal, vai fazer a SA, é importante dar uma lida na NR18 também para saber quais são as diretrizes e requisitos mínimos para que esteja um alojamento que garanta a saúde e integridade física do colaborador. Essas necessidades básicas. É importante, tá? Então, dá uma lida na NR18, tá? Baixa. Onde que eu vou achar a NR18? Posso baixar no site do Ministério do Trabalho, tá? De preferência, o site do governo. Não pega da internet. Muitas vezes da internet é uma norma desatualizada ou que tem alguma alteração que não condiz com a real, tá? Então, sempre pega do site do governo, porque do site do governo lá do ENIT, ele vai estar atualizado, tá? É um documento confiável. Então, de acordo com a NR18, né, define que as condições e estruturas mínimas para o bem-estar dos trabalhadores, né, a estrutura deve conter dormitório, instalação sanitária com lavatório, bacia sanitária, chuveiro, mictório, vestiário, refeitório, cozinha e escritório de administração da obra. Aqui eu tenho as medidas de cada um do escritório, do refeitório, do banheiro, da cozinha, do vestiário, do banheiro de uso coletivo, tá? Por que eu preciso saber dessas medidas? Dormitório. Porque o mapa de risco, acredito que vocês tiveram aula com o Bruno ontem, né? O mapa de risco, ele é ditado pela portaria 25 e ele é feito sob um layout, tá? Então, o que vocês vão utilizar de base para fazer o layout? As medidas, de acordo com a NR18. Então, vou desenhar lá o escritório. Qual que é a medida dele? 6 por 3,4. Refeitório, 6 por 8,45. Tá? Então, vocês já têm as medidas para poder montar o layout. Ok? O que é a situação de aprendizagem? Você deverá elaborar um mapa de risco para esse alojamento. Então, o alojamento, o que ele tem que ter? A própria NR18 fala. Então, escritório, refeitório, banheiro, cozinha, vestiário, banheiro de uso coletivo, né? E dormitório. Então, no teu mapa de risco, precisa ter esses setores, tá?
que eu vou identificar lá no mapa de risco? O que é obrigatório? Olha, não existe um modelo padrão de mapa de risco para falar exatamente tem que ser assim. Mas o que a portaria fala? Que precisa ter um mapa de risco. Ser feito sobre uma instalação, ou seja, sobre um layout, né? Que o layout seja condizente com a área e o setor que está sendo analisado, que tenha a classificação dos riscos. Quais são os riscos que nós temos no trabalho? São 5, tá? 3 ambientais e 2 ocupacionais, que formam os riscos ambientais ali do ambiente. Risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Esses riscos, eles têm o quê? Simbologias padrões. Qual que é a cor do risco físico? Verde. Qual que é a cor do risco químico? Vermelho. Qual que é a cor do risco biológico? Marrom. Qual que é a cor do risco ergonômico? Amarelo. E risco de acidente? Azul. Por que essa simbologia é padrão? Porque o mapa de risco, ele é tanto para a organização, para quem está trabalhando lá e para a área de segurança, mas também para visitantes. Dentro de uma obra, querendo ou não, eu tenho muitos terceiros. Então, eles precisam saber os riscos que estão existentes ali naquele local. Tá? A simbologia é padrão, por quê? Porque se eu for lá no Pará e encontrar um mapa de risco, e lá no mapa de risco tiver uma bolinha, um círculo verde, eu sei que naquele setor tem um risco físico. Tá? Então, por isso que é padronizado. Precisa ter também? Oi, pode falar? Desculpa, só uma pergunta que surgiu, inclusive, ontem na aula, referente a essas dimensões que você citou aí, né? Essas dimensões a gente tem que constar ou não é obrigatório no mapa de risco que a gente vai estar realizando? O ideal é que você não precisa constar, porque o que a gente faz? Como a gente faz em cima do layout, a gente faz em cota, né? Mas aí você teria que saber mexer no AutoCAD, teria que ter um programa, né, um Revit para poder fazer. Como a maioria vai fazer à mão, vai fazer no Python, o ideal é que você utilize aquela medição para você, por exemplo, se basear no tamanho que você vai fazer. Por exemplo, vou usar a régua, né? Vou usar ali a régua para fazer. Deixa eu pegar aqui de novo, novamente. Vou usar a régua para fazer. Vou desenhar um escritório. Eu posso utilizar como escala, por exemplo, 1 metro para 1 centímetro. Então, meu escritório eu vou fazer ali, ó, 6 de comprimento e 3,4 de altura, por exemplo. Né? Então, 6 centímetros por 3,4 centímetros. É só para você se basear. Por exemplo, o refeitório, ele é maior que o escritório. Então, eu não posso desenhar o refeitório menor. Tem que desenhar ele maior. Tá? Não precisa aparecer a cota, mas que vocês utilizem como base para vocês desenharem para ficar de acordo. Tá? Agora, se a gente fosse trabalhar com AutoCAD, beleza. Aí poderia colocar a cota, porque o próprio programa, na hora que a gente está desenhando ali, né? O próprio programa, quando a gente puxa a cota, ele já sai com o valor ali da metragem, né? Então, respondido? Débora, respondido? Respondido, Débora? Sim, respondido, e acredito que não só para mim, mas para os demais também que estavam com essa dúvida. Ok, maravilha. Voltando lá ao que tem que ter no mapa de risco, então o mapa de risco tem que ser feito em cima de um layout, precisa ter os riscos em simbologia padrão, ou seja, círculos com as cores que representam os riscos e a gradação do risco, tá? Então, os riscos podem ser divididos em graus de intensidade e concentração, leve, médio e alto. Quem que vai determinar isso? O tamanho do círculo. Círculo pequeno, intensidade leve, gradação. Círculo mediano, intensidade média. Círculo grande, risco de grau elevado, tá? Então, isso aí vai dar expertise. Professora, não tem nada falando aqui do tamanho do risco físico que tem naquele local. Vai da expertise de você. No escritório, quais riscos que podem estar presentes no escritório?
principalmente risco ergonômico, né? Banheiro, risco biológico. Refeitório, risco biológico. Cozinha, risco de acidente. Vestiário, risco biológico. Banheiro, pode ter risco biológico, dependendo do tipo da limpeza, da higienização, pode ter um risco químico. Dormitório, qual o risco que pode ter? Risco de acidente, não sei, tomar um choque lá da instalação. Risco físico, se não tem ventilação, calor. Então, vai da interpretação de vocês para determinar quais são os riscos, tá? Então, você vai elaborar um mapa de risco conforme você estudou no seu livro didático e conforme foi passado lá no momento presencial, tá? A entrega é só o mapa de risco, tá? No mapa de risco, o que é obrigatório? Ter a legenda também, indicando quais são os riscos e a gradação. Quero enriquecer o meu trabalho, seja, fazer o diferencial. Você pode colocar, identificar os riscos, então risco físico, e colocar quais são os riscos. E também vocês podem colocar medidas de controle, tá? Medidas de controle para esse risco. Posso colocar medidas preventivas para esse risco. Posso colocar quais são os EPIs necessários para utilização naquele setor. Posso colocar imagem, mas aí vai do diferencial, do a mais. O que é o básico que pede? Que seja feito num layout, indicado de forma setorial, ou seja, cada setor tem que ter o seu risco ali representado e a gradação dele. Tá? Então, risco, a gradação dele e a legenda falando sobre as cores e a gradação. É isso que é obrigatório pela portaria 25. O a mais vai depender da expertise da área de segurança ali que está elaborando esse mapa de risco, tá? Lembrando que quem faz mapa de risco dentro da empresa? CIPA. Primeira atividade da CIPA é atualizar o mapa de risco, tá? E aí, lógico, a CIPA vai fazer o mapa de risco com quem? Conjunto com o SESMIT. E aí que entra vocês, que é da área de segurança. Beleza? Então, essa é a SA3. Débora, mais alguma dúvida? Por enquanto, tá tranquilo. Por enquanto, tá tranquilo, tá? Pessoal, como na segunda foi feriado, então amanhã das 17 às 19 horas também vai ter tutoria. Então, caso tenha alguma dúvida na hora que estiver elaborando e quiser mostrar para mim, pode ficar à vontade para mostrar nesse horário das 17 às 19, tá? Qualquer coisa me chama lá no WhatsApp. Então, era só essa conversa inicial mesmo, explicar a SA3, tá? E aí, claro, quando abrir a outra SA, eu vou estar gravando alguns videozinhos para explicar cada uma das situações de aprendizagem, tá? Para evitar algumas dúvidas que podem ser sanadas apenas nesses encontros rapidinhos. Tá bom? Débora, muito obrigada por ter participado, tá? Pelo seu comprometimento. E aí a galera agora vai ter que assistir a aula gravada. Eu que agradeço e achei bem válido mesmo essa iniciativa de você estar fazendo isso para nós. Tá ok? Obrigadão, viu? Beleza. Qualquer coisa, Obrigada. chama lá. Tchau, tchau. Beleza. Boa noite. Tchau.